Bom dia, vamos fazer a correção das atividades complementares que ficaram aí para vocês fazerem como atividade. É da página 110, número 12, 13 e 14. Na atividade número 12, era para a gente estar fazendo aí o domínio das seguintes funções. Na letra A nós temos f de x, que é igual a 3, sobre x à quarta, x elevado a 4, menos 5x ao quadrado, mais 4. Então nós temos uma equação biquadrada. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos transformá-la primeiro em uma equação de segundo grau. Como que a gente faz isso? Aonde apareceu x ao quadrado, nós vamos trocar por y. Então, aqui nós vamos fazer o quê? Pela propriedade da potência, nós podemos colocar x ao quadrado elevado ao quadrado, menos 5x ao quadrado, mais 4, diferente de zero. Por que diferente de zero? Porque toda fração, o denominador tem que ser diferente de zero, senão não existe uma fração. Agora, 2 vezes 2 resulta em 4. Então, simplesmente aqui, nós aplicamos uma propriedade aqui, que seria a propriedade da potência de potência. Então, nós podemos trocar. Onde tem x ao quadrado, nós vamos colocar y. Então, no lugar desse x ao quadrado, a gente coloca y. Aí fica y ao quadrado, menos aqui x ao quadrado, y mais 4, diferente de zero. Agora nós temos a equação de segundo grau, onde vocês podem usar a fórmula de Bhaskara, né? Fazer o delta e achar o valor de x' e x duas linhas. Nesse caso aqui o valor de y e y duas linhas. Ou podemos também fazer o quê? Usar a fórmula de soma e produto. Qual é a fórmula do soma e produto? A soma sempre vai ser menos b dividido por a e o produto vai ser c dividido por a. O que consiste isso? São dois números, ou seja, o y' e o y duas linhas, somados vão ter que dar o valor de menos b sobre a. Quem é b? b é menos 5. Se b é menos 5, aqui já é menos, menos com menos vai dar mais. Vai ficar 5. O a aqui é 1, então vai ficar 5 sobre 1, dá 5. O produto vai ser o valor de c sobre o valor de a. Então, c é 4, o a também é 1, 4 dividido por 1, 4. Então, eu tenho que achar o meu y' e meu y duas linhas são o quê? São dois números que somados dão 5 e multiplicados dão 4. Então, só pode resultar em 1 e 4. Porque 1 mais 4 dá 5 e 1 vezes 4 dá 4. Então, essa é a fórmula da soma e do produto. Agora que nós achamos os valores de y e y duas linhas, nós vamos voltar aqui, nosso x ao quadrado igual a y, porque é o valor de x que vai ser o nosso domínio. Então, vamos lá fazer o valor então? Então, nós temos lá x ao quadrado, no lugar do y a gente vai usar 1. Lembrando que tem que ser diferente de zero, já que é o nosso denominador. Então, nós vamos ter x ao quadrado diferente de 1. Vamos passar para cá. X ao quadrado diferente de 1. Então, nós vamos ter x diferente de mais ou menos a raiz de 1. Então, a raiz quadrada de 1 vai ser 1. Então, mais ou menos, porque toda equação de segundo grau admite dois valores reais para x. Agora, nós temos o valor quando o nosso y agora, ele vai ter o valor 4. Então, vamos fazer outra solução aí. Então, nós temos que x ao quadrado é igual a 4. Igual não, perdão, diferente, porque tem que ser o nosso denominador. Então, x é diferente de mais ou menos a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2, então nós temos que o nosso x tem que ser diferente de mais ou menos 2. Então, qual vai ser o domínio da nossa função aí? Então, o domínio da nossa função vai ser exatamente todos os números reais, não é isso? Menos quem? Menos 2, menos 1, 1 e 2. Então, esse é o domínio aí da letra A. Na letra B aqui nós temos outra equação biquadrada. Então, nós vamos fazer de novo a troca aí. Então, vai ficar y ao quadrado menos 16 diferente de zero. Já fizemos a troca. Agora é só isolar aí o nosso y, a equação de segundo grau incompleta. Então, basta fazer o quê? Isolar o y. Então, 16 está menos, passa para o outro lado, mais. Agora, é só fazer o quê? A nossa potência passar para o outro lado em forma de radiciação. Qual é a raiz quadrada de 16? 4. Então, significa que y é mais ou menos 4. Lembrando que nós não terminamos. Agora, vamos substituir para achar o valor do nosso x, que é o nosso domínio. Então, vamos lá. Então, x ao quadrado diferente
de 4. Vamos pegar só o valor positivo. Repare que aqui é mais ou menos 4, mas, ou seja, esse valor negativo não nos interessa porque não existe raiz quadrada de número negativo. E aqui é uma equação de segundo grau. Então, x ser diferente de mais ou menos raiz quadrada do 4. Raiz quadrada de 4 aí é mais ou menos 2. Então, finalizamos a primeira parte. Agora, vamos para a outra lá, que nós temos lá 1 menos x dentro do radical. Lembrando aqui que o menos x, ele precisa ser o quê? Como ele está dentro de uma radiciação, ele tem que ser maior ou igual a zero. Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Então, por isso que ele é maior ou igual a zero. Então, basta fazer o quê? Isolar o valor de x. Um que está mais passar para o outro lado menos. Como o x ficou negativo, nós vamos multiplicar tudo por menos 1. Então, o x fica positivo, o sinal de maior fica menor, porque ele também é um sinal que vai ser invertido, e o menos 1 fica positivo. Então, qual é o domínio aqui? O domínio x pertence a R, tal que x vai ser menor ou igual a 1, e x tem que ser diferente de mais ou menos 2 é o nosso domínio da letra B. X pertence aos números reais, tal que x é menor ou igual a 1, e x diferente de mais ou menos 2. Na letra C agora nós temos aí, mais uma vez, um denominador e um numerador. Vamos começar pelo denominador. Então, x ao quadrado mais 3 tem que ser diferente de zero. Então, a equação de segundo grau, 3 está mais, passa para o outro lado menos. Agora, mais ou menos, raiz quadrada de menos 3. Repare que não existe raiz quadrada de número negativo, né? Então, significa aí que a nossa solução seria vazio para x. Porque o x tem que ser diferente de mais ou menos raiz quadrada de menos 3. E não existe raiz quadrada de número negativo, nós sabemos disso, dentre os números reais. Agora, vamos fazer aqui o nosso numerador. X ao quadrado mais 1 tem que ser maior ou igual a zero. Então, x ao quadrado maior ou igual a menos 1. Então, isolando agora o x definitivamente, vai ficar mais ou menos raiz quadrada de menos 1. Repare que também é uma raiz quadrada de um número negativo. Como não existe dentro dos números reais raiz quadrada de número negativo, significa que nosso domínio aqui vão ser todos os números reais, já que essas duas soluções aí não são reais. Vamos para a letra D? Nós temos que a função agora é v de x é igual a 7 dividido por x ao quadrado, menos 3, menos raiz quadrada de 5 menos 2x. Então, x ao quadrado menos 3 é o nosso denominador, então. X ao quadrado menos 3, lembrando sempre que o denominador tem que ser diferente de zero. Então, se o denominador é diferente de zero, vamos lá. Então, vamos isolar o nosso x ao quadrado, uma equação de segundo grau. 3 que está mais passa para o outro lado menos. Agora, mais ou menos raiz quadrada de 3. Então, x é diferente de mais ou menos raiz quadrada de 3. Agora existe porque o nosso 3 é positivo. Vamos fazer a parte agora do nosso numerador. 5 menos 2x tem que ser maior ou igual a zero. Então, vamos isolar o x. Então, o 5 está mais, passa para o outro lado, menos. Então, menos 2x maior ou igual a menos 5. Agora, vamos isolar o x. Lembrando que esse menos 2 ele passa dividindo, o sinal de menos acompanha ele. Só que menos com menos dá mais, é isso? Então vai ficar x menor ou igual a 5 meios. Lembrando que quando tem um jogo de sinal, muda todos os sinais. Até o sinal que era maior, ele vira menor. Se fosse menor, ele viraria maior. Vamos escrever nosso domínio então? Então nosso domínio, x pertence aos números reais, tal que x tem que ser maior ou igual a 5 sobre 2 e x tem que ser diferente de mais ou menos raiz quadrada de 3. Ou seja, ele não pode assumir também o valor de raiz quadrada de 3 positivo e 3 negativo. Então tá aí o resultado da letra D. X pertence a R, tal que x é diferente de mais ou menos 3 e x tem que ser menor, não é isso? Ou igual a 5 meios. Só falta fazer a letra E para a gente finalizar. Atividade número 12. Na letra E, nós temos aí, ó, h de x igual a raiz quadrada de 2x menos 8, menos 5x dividido por 12 menos x dentro do radical. Então, vamos começar agora aqui pelo nosso numerador.
Então, como é na parte de cima, simplesmente o nosso 2x menos 8 tem que ser maior ou igual a zero, porque não existe raiz quadrada de número negativo. Então, vamos isolar o x. O 8 estava menos, passa para o outro lado mais. Agora, o 2 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, o x é maior ou igual a 4, não é isso? Fizemos a primeira parte aí. Agora, vamos para a segunda parte. Esse 5x aqui, o x pode assumir qualquer valor. Agora, a parte aqui não, o 12 menos x, nós temos duas condições aí para ele. Primeiro, por ele estar dentro do radical, ele tem que ser maior ou igual a zero, não é isso? Então, ó, menos x maior ou igual a menos 12, porque o 12 está positivo, passa menos. Multiplicando por menos 1, tudo isso aí, nós vamos ter que x vai ficar menor ou igual a 12 positivo. Só que tem um porém. Como isso está dentro de um denominador, então esse x aqui, ele não pode assumir valor zero. Então significa que 12 menos x tem que ser diferente de zero também. Então, ou seja, se ele é diferente de zero, o nosso x aqui, ó, menos x, tinha que ser diferente de menos 12. Multiplicando por menos 1, ia ficar x diferente de 12 positivo. Então, esse 12, a nossa solução aqui de x maior ou igual não vai poder ser. Simplesmente, a nossa solução tem que ser x menor que 12. Então, o x ele tem que ser menor do que 12 apenas. Então, vamos escrever o nosso domínio, então, agora. Então, o nosso domínio, x pertence aos números reais, tal. Nós vimos que o x ele tem que ser maior ou igual a 4. E, ao mesmo tempo, ele tem que ser menor que 12. Ele não vai ser menor ou igual porque, como é um denominador, tem que ser diferente de 12, senão daria zero. Então, x pertence a R, tal que x é maior ou igual a 4 e, ao mesmo tempo, ele tem que ser menor que 12. Finalizamos aí a correção da atividade número 12.